Olá, boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Boa noite, Patrícia, Alceu, Davi, Thaís, Esther, Cris. Estão me ouvindo bem? Gisele, boa noite, boa noite. Vão acenando aí pra gente ver se a conexão tá boa. Boa noite, Carol, Laura, Lê, Valdirene, G, boa noite. Boa noite, Luana. Boa noite a todo mundo. Boa noite, Laura, Murilo, Nalos. Boa noite, Luzia, Fábio, Alexandre, Fabiola. Boa noite a todo mundo. Então hoje nós estamos mais uma vez juntos para falar um tema interessante sobre sonho. Então espero aí que a gente consiga dar conta, passar. Nós estamos aí esperando o nosso convidado, o professor Leandro. Então vamos aguardar um pouco. Boa noite, Josué, boa noite, Dri, boa noite, Lê, boa noite, Dona Isaura. Boa noite a todo mundo. Tem aí uma setinha para convidar, dá tempo ainda até ele entrar. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Die. Boa noite, Val. Vamos aí se cumprimentando, dá só mais um minutinho. Esperando aí pelo Leandro, professor Leandro. Se alguém viu o professor Leandro por aí, por favor, dá um toque para ele e pedir para entrar aqui no vídeo, tá? Então, boa noite a todo mundo. Vamos ver aqui. Boa noite, Alessandra, Raíssa, Die Souza. Oi, Leila. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Então, enquanto Andressa, boa noite, Aine. Boa noite todo mundo. Vamos aguardar aí o Leandro. Leandro aparece para a gente começar então o nosso papo. Então, para quem ele está falando, vamos ver. Ele está perguntando pelo WhatsApp o que acontece. Vamos esperar por ele aqui. Raíssa, boa noite a todos. Andressa, Andréia, Vicky. Cadê o Leandro? Cadê o Leandro? Calma aí, gente, que ao vivo é assim. Vamos ver se ele... Maria Lúcia, Sabrina. Cadê o senhor Leandro? Chamando ele aí. Por enquanto, boa noite. Boa noite, boa noite. Tô tentando aqui chamar ele. Olá. Oi, Sara. Oi, João. Alguém aí chama aí o Leandro, por favor. Opa, entrou. Meu amigo, orientador. Michele, boa noite. Boa noite, Viviane. Vitor. Ana. Então, nosso convidado, ele entrou. Seja bem-vindo. Finalmente, né? Cumprimentando todo mundo aí. Boa noite. É, então, falei, Tava meu, aqui tentando onde entrar, o tá? Instagram não queria que acontecesse a live, mano. Tá querendo derrubar a gente, né, Leandro? O Instagram tá contra. Então vamos lá, né? Pelo tempo, eu quero. Já dei boa noite para todo mundo, né? Então eu quero me apresentar rapidamente aqui. Meu nome é André de Albuquerque,
sou psicólogo, sou professor em alguma central de concurso, sou psicopedagogo, também sou educador emocional, né? E hoje nós estamos aqui com o Leandro, né? Meu amigo Leandro, antes das suas qualificações, é meu amigo, né? Então, Leandro, se apresenta aí para a gente conhecer você. Bom, primeiramente quero agradecer ao convite. O André, já conheço ele já faz muito tempo, né, André? Já tem já mais de Oh, 10, acho que já tem uns 20 anos, né? Quase a nossa amizade. Na verdade, a gente se conheceu muito tempo antes até das nossas formações, né? Você me conheceu antes e durante o processo de como foi a filosofia para mim, né? E você acompanhou também esse processo, inclusive, né? Foi um processo que na minha formação foi bem. Hoje eu olho assim e dou risada, né? Porque conforme eu fui estudando filosofia, eu fui me descobrindo e fui tendo vários choques de realidade e acabei ficando um pouco rebelde, inclusive, mas foi um período curto que depois passou e eu tento olhar para a galera e olhar para você ao mesmo tempo, mas eu não consigo, eu prefiro olhar para você e o pessoal vai achar que eu não estou olhando para eles, mas enfim. eu tô acenando para a galera Bom, aqui. Pode ficar ligado que eu aceno para eles. tá certo. Um abraço a todos aí que estão nos acompanhando, tem vários amigos aí que eu já vi, né, alguns que me seguem, outros que seguem você. E é isso, gente. Hoje espero que a gente possa ter, a partir desse nosso diálogo, uma construção de conhecimento rica, né? Que a gente possa, a partir desse tema sonhos, refletir bastante, né, sobre a nossa realidade também. E você pediu para eu me apresentar, né? Então, tenho formação em filosofia, sou professor de filosofia já há aproximadamente 12 anos. Depois que terminei filosofia, acabei fazendo duas pós-graduações, uma no campo da ética e educação, e uma mais recente, que foi, na verdade, um curso mais extenso, porque além da pós-graduação também me habilitou para atendimentos, que é o curso de orientação filosófica. Então, nesse campo da orientação filosófica, eu também tenho feito um trabalho assim recente, né? Comecei aí esse ano com esse atendimento, onde a partir da filosofia eu procuro ajudar as pessoas a buscar autoconhecimento, refletirem sobre as questões que elas trazem, né? Algo que muitas vezes algumas pessoas confundem com o trabalho de vocês, né, André? Do trabalho do psicólogo, que é um trabalho que tem as suas diferenças, né? E são diferenças importantes. E até eu acho que a partir da live de hoje, talvez a gente consiga esclarecer alguma dessas diferenças, né? Mas é isso. Ok. Então, Me é isso apresentei bem aí. brevemente. Seja bem-vindo. É um prazer que seja a primeira de muitas aí. Então, vamos já iniciar, então, pelo tempo. Eu queria falar um pouco sobre sonhos, vou dar uma breve introdução sobre a questão da teoria, né? Para a gente não se alongar, bater um papo aqui. Mas antes de mais nada, nós precisamos entender que, segundo a psicanálise, segundo Freud, existe o id, ego e superego. Hashtag fica a dica, pesquisa lá depois, dá um Google para quem se interessar. Mas o id, que é o importante aqui, que vai ganhar destaque em relação aos sonhos, o id é um componente do psiquismo que ele é o centro da nossa vontade, segundo a psicanálise. Então, se eu estou com vontade de fazer essa live, foi o id que provocou essa vontade. Se eu estou com vontade de comer uma pizza, se eu estou com vontade de dar um soco em alguém, se eu estou com vontade, enfim, é o id, segundo o psiquismo, que ele envolve isso e está ativando isso. Temos aí o ego, presente nas músicas românticas, né? O sertanejo, sou seu ego, sua alma, né? E tem aí Paula Fernandes e cada galera que é o nosso, que é o centro, é o eu, e o superego, que são as leis, normas, ética, o que não pode, enfim. Então, isso precisa ficar claro. Tem também a questão dos níveis, questão do nível mental. Eu estou aqui olhando para a minha colinha, que eu sempre tenho ela em mãos, né? Para a gente ser diretivo. Então, inconsciente, aquilo que está ainda em oculto, pré-consciente está trazendo a memória e o consciente tem a ver com a consciência, sei do que está acontecendo, sei o que
o que está de fato acontecendo. E o sonho, Leandro, e todo mundo, né? Ele é a porta para entender esse psiquismo. Ele é a porta direta que entra nesse sistema aqui mental, que a gente até tentou discutir se era cérebro, se é uma produção da mente, né? Mas aí dá muito Sim. tempo de live, né? Então, o sonho é essa porta. Então, todo sonho, Leandro, ele tem um significado, segundo a psicanálise, né? Então, eu estou indo pela psicanálise. Então, todo sonho tem um significado. E aí, no sonho, lembra que a gente falou do id, né? O sonho, então, os nossos desejos, tem muitos que não podem ser realizados. Então, vamos imaginar na questão sociológica. Ainda bem, né? Ainda bem. Porque, assim, se pudesse, tudo fosse liberado, né? O que não faria o homem, né? Então, por exemplo, os animais que não têm o superego, né? O cachorro, vamos colocar aí, que não tem o superego, ele fica com a cadela na rua. Ele não tem algo que proíba, ele faz amor na rua. Nós que temos a normalidade, a questão da ética e da lei, não pode fazer isso na rua. Entende por quê? Porque tem toda uma questão de superego aí, protegendo e, de certa forma, barrando esse id, barrando os desejos. E quando nós sonhamos, é como se fosse, não querendo simplificar demais, mas o sonho é como se fosse o parquinho do id, né? Vamos colocar assim, é o território dele, né? Então ele vai lá, ele simboliza, ele para não ser reprimido, ele muda de forma, ele aparece de outro jeito, mas ele dá um jeito de aparecer ali na questão dos sonhos, né? Você vê que interessante. Às vezes, os desejos eles são claros e às vezes não são. E aí eles vão aparecer no sonho. E aí eu pergunto aqui, né? Que também é um modo do sonho, o id ele aparece no sonho para realizar esses desejos. É uma das formas, claro, né? Para realizar esses desejos. Quer ver um exemplo que eu coloquei aqui? Quantos de nós, né? E eu lembro aí às vezes das nossas conversas, né, Leandro? Quantos de nós já sonhamos que estávamos juntos de gente queridos que se foram, né? E a Sim. gente foi, se encontrou com eles, deu um abraço no sonho, você sabia que a pessoa não estava viva, né? E aí você dava um abraço bem gostoso, matava aquela saudade, acordava meio assim, por que o sonho não continuou, né? Mesmo a gente sabendo que era um sonho. Então é um jeito que do de fazer o quê? De realizar um desejo. Então não vai dar para fazer, vamos colocar assim, enquanto está consciente. Né? Então, Sim. isso é uma das funções. Outras coisas, outro sonho também, quantas pessoas, né? Não sei se tem alguém aqui que já aconteceu isso, que sonha ganhando na Mega Sena. Né? Quanta gente não sonha que ganha na Mega Sena? Ou sonha com o jogo do bicho, né? Já acorda, eu sonhei com não sei o quê, sonhei com não sei o quê, já monta. É o ID entrando em campo para realizar o desejo de ganhar dinheiro, de ser próspero e tudo mais. Então, é só alguns exemplos aqui para a gente ser mais didático, né? E aí, quantos ganharam na Mega Sena, Leandro? Fala aí. Sonhou que ganhou na Mega Sena e jogou. Ou, do bicho é mais fácil, né? Eu já vi gente do bicho ganhando com mais facilidade, mas é tão legal a interpretação que a pessoa fala assim: não, eu sonhei que aí o cara ele corria forte, então lembra cavalo, cavalo é o número tal, ele mesmo vai dando, né? E vai fazendo. Então é um modo do ID se apresentar, né? E aí, gente, por que que não ganha? Por que que a gente não ganha? Não, é uma pergunta. Por que a gente não ganha na loteria se a gente sonhou com os números? Por que a gente não ganha no bicho se a gente sonhou com os números? Por que que quando a gente acorda e ao encontrar alguém que já não está aqui, ela quando acorda ela não está, né? Por quê? Porque é uma realização de sonho. E segundo a psicanálise também, Leandro, os sonhos eles não revelam o futuro. A gente está aqui seguindo uma linha, tem várias linhas que você vai colocar aí Sim. depois. Mas na psicanálise, o sonho não revela o futuro. Então, às vezes, as pessoas falam assim: Sim. será que se eu sonhei, então vai acontecer? Em relação ao sonho, vamos deixar isso bem claro e bem dividido. Em relação ao sonho, teoria psicanalítica, não há revelação. O que revela é sobre você. Todo sonho revela sobre você. Então, assim, fala sobre você, interpreta sobre você. Então, os sonhos não. Aí eu coloquei algumas curiosidades aqui que você vai esclarecer para a gente. A hora que você quiser dar um pausa em mim, você fala, viu, Leandro? Ou Porque não, né? você sabe que, né? Ou Então, eu assim, complico mais ainda. ah,
E aí existem, né? Aí vou entrando na sua área. Existem teorias, né? Que falam, estou estudando aqui, que a gente sonha até 6 vezes por noite. Aí eu pergunto, você lembra do que você sonhou ontem? Você lembra do que você sonhou ontem? Né? A gente não Não. tem várias noites que você acorda e não lembra de nada. Né? Aí tem aquele misticismo, né? Ah, você levanta, não toma água. Se tomar água, esquece. Quem já ouviu isso? Ou não passa a mão na cabeça. Passou a mão na cabeça, esquece. Então, assim, tem coisas que a gente não lembra. Por que será que a gente não lembra dos nossos sonhos? E os sonhos que a gente sonha 2 vezes? Ou mais de 2 vezes? Você fala assim, nossa, eu sonhei igualzinho. O que será que isso Sim, tem a nos revelar? Né? Então, assim, eu gosto muito, eu costumo dizer para os pacientes quando me falam de sonhos, eu falo assim, não, tente não falar dos seus sonhos para qualquer pessoa. Porque se ela souber um pouquinho de teoria, você está revelando muita particularidade para ela. E o sonho é uma carta sua para você mesmo. Então, assim, é muito íntimo, é algo seu para você. Né? E aí a gente vai acelerando aqui. Quando nós lembramos do sonho, isso que é interessante, estava vendo lá o professor falando, quando nós lembramos do sonho, Leandro, a gente tem que elaborar, né? A gente lembra do sonho e fala assim, o que isso sim. significa? Né? Por quê? Aí, por exemplo, você sonha, que nem a gente falou aqui, gente querido, você sonha com isso, aí você fala assim, nossa, será que ela está entre nós? Ninguém está falando aqui de religião e nem querendo aqui desmistificar nada, por favor. Mas o que isso diz sobre mim? Diz que eu estou com saudade, diz que eu queria estar perto, diz que eu ainda estou elaborando isso. Né? Então, quando a gente lembra, a gente tem que elaborar. E às vezes a gente não lembra, por quê? Porque tem conteúdos aí que são muito fortes e a sua própria consciência barra, porque você não vai conseguir lidar com esse conteúdo. Isso é a teoria que fala, né? Então, quer falar alguma coisa? Ajuda a gente aí. Não, você tá indo super bem. Vamos lá. Se você quiser que eu já comece a falar Né? também, Então, como que você prefere? tá. Quer Então, assim, continuar? né? Quer que eu fale? Quando... por favor, acrescenta aí pra gente. Não, eu acho que tá perfeito. Você está sendo extremamente didático, né? Na realidade, assim, o que eu preparei para falar é justamente sobre as diferentes perspectivas em relação ao sonho. E você está apresentando de forma muito, muito clara uma dessas perspectivas. Então, eu acho que você tem que concluir o que você preparou e Tá. depois eu mando ver. Vamos embora, então. Né? Então, assim, entende? Então, o sonho é uma carta sua para você mesmo. Então, olha que interessante. Se você começar a anotar os seus sonhos, o quantas coisas você vai descobrir a seu respeito. Quanto você não vai, né? Então, quanto você não vai saber sobre você. Quais são os seus desejos? Quais são? Porque uma das questões dos sonhos é você elaborar problemas. Então, quantos sonhos nós já tivemos elaborando questões que nos incomodam enquanto estamos acordados? Né? Então, quantos sonhos nós realizamos os nossos desejos? Quantos sonhos, às vezes, nos perseguem? Né? Então, você fala assim, às vezes eu, estudando aqui, eu acordo e falo assim, mas por que que eu sonhei com isso? O que que a minha mente trouxe esse conteúdo agora? É uma coisa que você pensa que você pode até ter resolvido, mas não resolve. Então, ele sempre revela, né? E aquilo que, olha que interessante, como é o parquinho, vamos colocar assim, como é o parque, a propriedade do ID, que ele vai lá, disfarça, eu não vou aprofundar na teoria, ele vem, então, às vezes a gente sonha assim, ah, não sei te explicar, Leandro, mas eu sonhei com um bicho estranho, né? Ele tinha cara de gorila, com asa de galinha, e hora eu estava na minha casa e de repente eu fui para tal lugar, né? Então, tudo isso, ele só traz coisas que você já viu nos sonhos, mesmo que o bicho é estranho, mas você já viu uma cara de galinha, você já viu um pé de cavalo, entendeu? Tudo ali é a respeito do seu conteúdo, da sua história, das suas vivências. É claro que tem toda uma relação fisiológica também. Né? Então, quando esses dias mesmos eu sonhei que tinha uma pessoa me irritando e eu não conseguia bater nela. Minha mão estava presa. E eu querendo dar soco nela e minha mão não ia. Quando eu acordei, o bonitão estava deitado por cima da mão. Entende? Então, assim, olha que essa relação, né, do físico com o que está acontecendo. Então, né, então, tem tudo isso para a gente pensar. É um assunto bem grande. E aí, o que a gente, quando a gente acorda e lembra de um sonho, Leandro e todos que estão aí,
é, ele já vem contaminado já pela nossa consciência. Ele não, segundo a psicanálise, não comparece como. Porque eu estou tentando te explicar o sonho para você entender. E nessa tentativa de explicar, eu distorço. E aí, se tiver algo que o meu inconsciente não quer que eu te revele, ele já bloqueia. Olha só como é tão particular. E aí não permite que eu fale. Então, sei lá, se tem algo que pessoas, que eu já atendi pessoas que sofreram abuso. Quando ela conta de um sonho, ela conta que terceiros sofreram abuso, entende? Ela fala, eu tive um sonho que eu presenciei um abuso. Aí você vai trazendo o significado, e aí ela sempre desloca, né, que se chama deslocamento na psicanálise. Então, quando a gente lembra e começa a falar, já está distorcido. Aí se perde o conteúdo realmente real e aquilo que a gente tenta interpretar. E aí eu coloquei aqui que é possível interpretar sonhos. É possível. Porém, eu, quando interpreto, a pessoa já está em análise. Não tem como você chegar em mim, e às vezes as pessoas na rua têm o suposto saber, né? Não sei se você já passou por isso. Suposto saber. Então, você é o psicólogo, as pessoas perguntam desde balão até de física quântica. Não, a gente não sabe de tudo. Aí as pessoas, desde que você é psicólogo, assim, eu sonhei que minha mão caiu. O que é isso? Sei, sua mão caiu. Né? A gente, não tem como a gente falar. Mas para interpretar, você precisa conhecer a história. Né? Aí a gente vai entrar numa outra questão. Então, é singular. O sonho é singular. Eu quero passar a fala para você nesse momento. O sonho é singular, o sonho é particular, o sonho é uma intimidade muito grande. Então, eu sonhei com isso. Se você pegar, levantar, anotar os seus sonhos e parar para pensar e ter essa conversa com você, você começa a ganhar sentido aquilo que você sonhou, porque nenhum sonho é por acaso, segundo a psicanálise. Então, todos os conteúdos manifestos diz respeito a mim. Às vezes uma coisa que eu preciso elaborar, às vezes uma coisa que eu tenho que me satisfazer. Eu atendo adolescente, e olha que interessante, né? O adolescente, ele falando que ficou com a loira do Tchan e achando que era previsão de futuro. Rapaz, né? A gente vai interpretando e vai trazendo, e quantas vezes a gente se perde, né? Então, eu vou fechar aqui. Além dele ser singular e não generalizar, é muito sutil, Leandro, quando você chega em mim e diz assim, André, sonhei com uma cobra. No senso comum, traição, não é isso? Sonhei que o dente caiu. No senso comum, aí você vem aquelas análises bem pontual, né, da galera que fica... Enfim, não vou mudar a palavra aqui. Mas eu falo assim, qual dente que caiu? Aí a pessoa falou da frente. Então toma cuidado que é alguém bem perto. Né? Qual dente que caiu? O dente caiu foi do fundo. Então é um parente distante. Então, assim, dente significa tudo para todo mundo, cobra significa tudo para todo mundo, e não é Universalismo, bem né? assim. Aí eu não vou entrar na sua área, símbolo, simbólico, significante, significado, aí é filosofia, e eu não vou fazer isso não sou doido, né? Mas o sonho é único, o sonho ele é uma carta sua para você mesmo. Então, se você quer interpretar, comece anotando e comece a ver o que está acontecendo com a sua vida, se é um filme que você assistiu, se você está agoniado com alguma coisa, porque ele vai trazer sentido para você. Claro que uma análise bem profunda, aí entra o orientador filosófico, aí entra a psicologia, aí entra a psicanálise, é claro, né? Mas o sonho, ele é particular, ele não é no geral para todo mundo, né? Então, era isso, não sei se ficou alguma pergunta, né, para você fazer, mas acho que, ou alguém aí, né, tá Não, eu tô falando com alguma coisa. medo se eu vou conseguir ser tão didático quanto você foi. Mas vamos lá, vou tentar. E aí eu peço pro pessoal aí ser bastante generoso comigo também e paciente, tá? Bom, vamos lá. Primeiro eu gostaria de explicar o que é filosofia e o que faz um filósofo, porque eu acho que isso já vai responder metade das questões aqui que depois vão acabar surgindo, né? Caso eu entre direto de cabeça no assunto. Então, diferente das ciências, de um modo geral,
a filosofia, ela não é um campo que está constantemente avançando, né? Então é comum nas ciências que uma teoria acabe desbancando uma outra teoria, e aí com isso a teoria anterior ela vai ficando de lado, em desuso. Na verdade, na filosofia o que nós temos é um conjunto de perspectivas, de reflexões, de problemas que vão surgindo ao longo da história. E isso desde lá dos filósofos antigos, né, a começar pelos pré-socráticos, depois por Sócrates, Platão, Aristóteles, e ao longo de todo o desenvolvimento da civilização ocidental. Então, a filosofia é uma busca, né? É uma reflexão crítica sobre o mundo, né? É muito difícil a gente encontrar uma única definição sobre o que é filosofia, né? Existem várias tentativas, várias explicações, e a gente não consegue, assim, de uma forma simples, definir o que faz um filósofo, tá? Mas eu vou tentar fazer, assim, de uma forma talvez não tão didática quanto a sua, mas eu vou tentar, né, esclarecer pelo menos essa questão. O filósofo, ele é um sujeito que tenta compreender as coisas, né? E para fazer isso, ele então cria conceitos. Esses conceitos, eles tentam clarear, né, as coisas. Por isso que é tão difícil você definir o que faz um filósofo, porque não existe um objeto específico de estudo da filosofia. Como vocês, por exemplo, da psicologia. Na psicologia você tem um objeto específico. Qual é o objeto? É o comportamento humano, é a alma humana, né? Como diz lá a palavra do grego, né? Psique, que significa alma, que depois vai tomando outros significados, outros sentidos. Mas, de modo geral, você sabe que o psicólogo é aquele sujeito que estuda o interior do ser humano, os sentimentos, as emoções, e que dentro dessa perspectiva existem inúmeras teorias. Você está trabalhando com uma delas, que é a psicanálise, né, que vai trabalhar com a interpretação. Então, uma teoria que defende que todo ser humano possui um inconsciente e que a partir, então, da leitura do sonho inconsciente, você consegue compreender toda a sua estrutura interna. E essa é uma teoria que busca, vamos dizer assim, universalizar. Então, para o Freud, todos nós, de alguma maneira, passamos por um processo, né, que é um processo que ele vai utilizar, inclusive, o complexo de Édipo, né, para poder explicar esse processo de desenvolvimento, né? E aí tem lá as suas fases, a fase anal, a fase oral, a fase fálica e assim por diante. Bom, dessa forma, então, o psicólogo, ele escolhe uma dessas teorias, ou às vezes ele articula várias teorias com o objetivo de ajudar as pessoas, né? E daí surge a clínica. Além disso, a psicologia também, ela vai trabalhar com justamente aquilo que foge um conceito de normalidade. Então, se na sociedade existem aqueles que de alguma maneira estão sofrendo e que estão tendo algum tipo de comportamento que é incomum, que foge à normalidade, é justamente esses que o psicólogo ele vai tratar. Então, o filósofo, ele não tem esse objeto específico de estudo, né? O filósofo, ele trabalha com a sabedoria, com o saber, com o conhecimento. Então, ele pode trabalhar com conhecimento que é tanto interno ao homem, como também conhecimentos externos, conhecimentos advindos da sociedade. E aí, como que fica, né, André? O filósofo, então, é aquele que sabe tudo? O filósofo, então, é aquele que pode falar sobre todas as coisas? Não, muito pelo contrário. O filósofo só sabe de uma coisa. Como diria nosso amigo Sócrates, né? Ele só sabe que nada sabe. A única coisa que a gente sabe é essa. Inclusive, eu vou pegar aqui o meu Sócrates, feito de crochê bonitinho.
Só para o pessoal conhecer, caso alguém não saiba quem é o Sócrates, tá, gente? Bom, então Sócrates, ele é uma referência, né, na história da filosofia para a gente, justamente porque ele é um cara que questiona as pessoas que param na rua, ele tenta entender o significado daquilo que elas acham que conhecem, e assim por diante. Nesse sentido, então, o filósofo, ele busca compreender as coisas. E por isso o filósofo é um grande investigador. O filósofo é aquele que vai justamente aprofundar, né? Uma outra referência para explicar o que faz um filósofo é o famoso mito da caverna. Então, para quem não conhece, estavam vários homens presos dentro de uma caverna, quando de repente um desses homens consegue quebrar as correntes, sair de dentro da caverna e conhecer o mundo real. E ao conhecer o mundo real, ele descobre que é muito diferente de tudo aquilo que ele via na caverna. Quando ele retorna para falar o que ele viu, muitas pessoas acabam ignorando e até agredindo esse sujeito e matando ele, porque aquilo que ele traz é muito desconfortável, né? Como assim você está dizendo que a nossa realidade não é a realidade, é só essa que você está trazendo, né? Então, isso traz um profundo desconforto. E isso é desde a origem da filosofia, né? Nós, filósofos, somos muitas vezes mal vistos, né, pelas pessoas, porque ao tentar compreender as coisas, nós questionamos, nós investigamos, nós perguntamos, e essas perguntas, às vezes, provocam, né, um certo desconforto. Muitas vezes acabam mostrando aquilo que a pessoa acha que sabe, mas, na verdade, não é um conhecimento profundo, mas um pseudo-conhecimento, um conhecimento muito vago. Então, já aí, né, um pouco do nosso trabalho. Esse trabalho que é um trabalho de pesquisa, um trabalho de investigação. O filósofo, ele trabalha sempre a partir de uma perspectiva lógica, tentando compreender a lógica das coisas, né? E aí ele vai problematizar também, porque muitas vezes essa lógica, ela poderia ser de uma outra maneira, né? Então, como que um filósofo trataria alguém que traz um sonho para ele, né, interpretar? Então, primeira coisa é entender esse sonho. Qual é o significado desse sonho para essa pessoa? E aí, à medida que a gente compreende qual é a relação desse sonho com a história de vida da pessoa, a gente vai questionar, a gente vai problematizar, né? E justamente oferecer para ela novos caminhos que até então ela não tinha conseguido observar. Bom, outra coisa importante também no nosso trabalho, André, é justamente saber separar o que um filósofo faz daquilo que outros fazem e das outras formas de conhecimento que a humanidade já desenvolveu. Então, eu vou citar 5 formas diferentes de conhecimento: o senso comum, o científico, o mítico, o religioso e o filosófico. Então, bem resumidamente, né? Você já falou bastante sobre o conhecimento científico, você trouxe a perspectiva da psicanálise, da teoria. Nessa perspectiva sobre sonhos, a gente poderia também trazer à luz aí a neurociência, Sim. né? Inclusive, hoje à tarde eu conversei com uma amiga, a Fabiana Alves. Ela também tem um Instagram, Experimentando Ciências. O pessoal que curte ciências, física, vai lá, curte e acompanha o trabalho dela, que é muito legal. E aí eu perguntei justamente para ela, que é formada em física e recentemente também se especializou em neurociência. Perguntei para ela o que era o sonho para a neurociência, né? Eu não sou neurocientista, sou um filósofo, mas sou um investigador, né? Então eu estou buscando respostas. E fui perguntar para ela, até anotei aqui a resposta dela, né? Ela disse para mim que o sonho acontece porque quando a gente dorme, a nossa memória de longo prazo, ela vai se concretizar, né? E aí vai ser armazenada no hipotálamo. E as relações que você já vivenciou, então a memória ela vai se consolidar. Então essa foi a E resposta aí que organiza, ela né? trouxe para mim a partir Organiza a da memória, perspectiva né? da neurociência. Pode falar. Ela organiza a memória, né? Porque os sonhos são
essa questão aí de organizar e ver o que, por isso que as imagens vão se fundindo, né? Esses seres monstruosos aí que às vezes tem cara de cavalo, não sei o quê, por quê? Porque as memórias vão se fundindo para guardar, né? Só um adendo. Sim. Né? Mas Não, como que perfeito. você, como a moça aqui, teve uma moça que eu não sei, mas ela sabe. Aqui, ó. Tem filosofia clínica sim, é muito bacana sim, e é o que o Leandro faz, né, Leandro? Também como Sim. orientador. A questão do sonho, da interpretação de um sonho, se a pessoa vai entra em contato com o seu trabalho e fala de um sonho, como é que você, sei lá, de uma maneira, você falou que você entende o significado e tudo mais, mas explana essa parte aí pra gente, só para. Tá. É muito próxima do trabalho do filósofo, né? Como eu disse anteriormente, o filósofo é aquele que tenta entender. É o primeiro ponto, ele tenta compreender. Então, para compreender, ele vai, no caso da orientação filosófica, né? A gente vai escutar a pessoa. Primeiro Sim. ponto. E essa escuta é uma escuta que tenta compreender a lógica daquilo que está sendo dito, do discurso, né? De como a pessoa utiliza as palavras, de como ela vivencia, de como ela percebe o mundo, de como ela se percebe, né? Então a gente solicita para que a pessoa ela conte a história de vida dela, desde quando ela se lembra, né? E à medida que ela vai contando a história de vida, o objetivo é compreender, escutar, é compreender como que ela funciona, como que ela se estruturou ao longo da vida dela. O que para ela tem mais importância, o que para ela tem mais peso, o que para ela tem mais valor, como que ela se relaciona com as pessoas, com quem ela se relaciona. E tudo isso, como você falou, é muito singular. Cada um vai construir sua história de uma forma diferente. E o objetivo, no caso da orientação, é entender, né, esse desenvolvimento da pessoa, para daí então compreender para ela o que significa aquele sonho que ela teve. Uhum. Então ela vai relatar, ela vai trazer o sonho, como ela pode trazer qualquer outra coisa. Por exemplo, ela pode trazer um livro. Qual é o significado daquele livro para ela? Possivelmente é um significado bem diferente do significado que eu ou você atribua. De repente ela pode trazer um copo. Ah, mas por que você trouxe esse copo? Porque esse copo foi dado pela minha avó. Minha avó, antes de morrer, chorando, me deu esse copo. Tem um significado para ela, que faz parte da história de vida dela. E compreender esse significado é parte do processo, né? Uhum. Então, o filósofo, ele tenta organizar as ideias. O filósofo, ele tenta compreender como essas ideias estão interligadas umas com as outras, tá? Em relação às diferentes formas de conhecimento, como eu estava dizendo, é importante separar o que é o quê. Sim. O que é científico, o que é religioso, o que é filosófico, o que é mítico, Uhum. né? Então são diferentes formas de conhecer e todas elas, André, fazem parte da nossa vida. Ah, alguns podem dizer, mas os mitos eles já morreram, os mitos acabaram, né? Não, os mitos eles fazem parte da nossa vida. Por exemplo, algumas celebridades, alguns governantes são considerados pelas pessoas como mitos. Uhum. Mas o que Sim. é o mito? O mito é algo distante, algo que, né, é uma espécie de pré-conhecimento. Eu não conheço, eu não sei o que é aquilo, então eu crio. Ah, o mito é uma coisa assim, né? Oh, maravilhosa. Por exemplo, a relação que a criança tem com o pai e com a mãe é uma relação mítica. Ela olha o pai e a mãe como se fossem dois grandes heróis. À medida que Exato. vai crescendo e vai conhecendo, ela vai descobrindo que não é nada daquilo. Ela vai descobrindo que não, é um ser humano cheio de falhas, cheio de defeitos. Vamos pensar que os mitos são a primeira forma de conhecimento que os seres humanos desenvolvem. Então, quando a gente observa isso em diferentes culturas, a narrativa mítica dos povos, das tribos, elas tentam explicar o mundo, tentam explicar a natureza. Por que que chove? Por que que tem terremoto? Por que que as pessoas morrem? Por que que elas adoecem? E elas vão atribuindo a seres, entidades e às vezes deuses
que têm um Sim. certo controle, um poder sobre a nossa existência. É o caso, por exemplo, do deus do sono, do deus do sonho, desculpa, Morfeu. Uhum. Então, para a mitologia, né, para essa perspectiva mítica, nós temos então a figura de Morfeu, né, o deus do sonho, ou também conhecido como Sandman, né, o deus, aquele deus da areia. Tem até um desenho, né, que conta isso. Eu separei, inclusive, a minha revista em quadrinhos. Quem não conhece, por favor, leiam esse clássico dos quadrinhos aqui, ó, Sandman, né, onde ele vai contar justamente, né, essa personificação do sonho que é o Sandman, o Morfeu. Bom, então nós temos essa perspectiva mítica. A gente separa. Então veja bem, eu estou aqui separando em caixinhas para depois a gente poder colocar elas de volta e reorganizar todos esses conhecimentos. Eu só me preocupo com 5 minutos que a gente tem. E a gente 5 minutos? passa rápido. Caraca, Meu mano! Deus. Nem parece, né? Nem parece. Tá, eu vou tentar Porque resumir então. Você apesar que o já conteúdo é grande, né? O conteúdo dos é um sonhos conteúdo extenso. é É um um conteúdo conteúdo extenso. extenso. Bom, eu falei sobre o conhecimento filosófico, que é essa busca, essa investigação. Acabei de explicar agora o perspectiva mítica. O conhecimento científico é aquele que busca comprovar, que busca conhecimento concreto, que busca entender de forma a partir de experiência, o que nem sempre um filósofo faz. Tá aí a Uhum. diferença entre o nosso trabalho também. E o conhecimento da fé, da religião, que também eu acho que é importante, porque muitas vezes a gente se guia pela fé. Então, alguns sonhos, eles só conseguem ser interpretados e bem interpretados a partir de uma perspectiva religiosa, sim. Sim. Muitas vezes, uma revelação que a ciência não é capaz de explicar, a filosofia não consegue entender, e somente pela linguagem da fé aquilo traz um significado, um sentido. Uhum. E às vezes, de fato, algo que nos espanta, né? E é Sonhos muito que são presente, né? Muito sonhos presente. que são proféticos, né? Sonhos que são premonitórios. E aí cada religião vai dar um significado, um nome diferente, né? Então, assim, em resumo, André, espero, enfim, não ter bagunçado a vida das pessoas aí. Mas, em resumo, eu gostaria de dizer que existem 5 formas diferentes de conhecer: mítico, religioso, científico, filosófico e o famoso senso comum. Senso comum que você já disse, aquele Sim. conhecimento que não tem profundidade, que não tem reflexão, né, que é essa mistura toda. Uhum. E para fechar, uma indicação aqui desse autor, o Gilbert Ryle, onde ele vai trabalhar a questão dos dilemas, né? E vai dizer que muitos dilemas que a gente acha que são dilemas, na verdade são falsos dilemas, Sim. porque a gente está trabalhando com categorias diferentes. Então, misturar o conhecimento filosófico com o conhecimento religioso e o conhecimento científico, na verdade, é um falso dilema, Uhum. porque a gente está trabalhando com pontos de vistas diferentes, com Diferente. perspectivas diferentes, que têm objetivos diferentes. Então, não é diminuir nenhum e nem outro, mas é tentar fazer o que nós É. estamos fazendo aqui, um diálogo. E é semelhante à psicologia, né? A gente dá um fechamento, mas a psicologia ela tem suas vertentes, né? Eu traduzi aqui pela psicanálise, mas eu escolhi a terapia cognitiva comportamental para trabalhar. Então, assim, são a mesma visão, ninguém se degladia. Né? Eu costumo dizer que se uma outra linha que não for psicanalítica criticar a psicanálise, não sabe o que está falando, né? Porque tem toda uma construção. E eu queria que falar aqui bem rapidinho uma interpretação, um caso clínico, porque aí senão a gente não consegue gravar essa live. Não vai perder, Tá. você vai brigar comigo. Mas eu quero agradecer, né, Leandro, a sua presença. Como a gente está falando, tem gente que queria que fizesse 12 horas, dava para abrir para pergunta, dava para fazer, mas o tempo não nos permite, né? Então, não sei Sim. se a Cris Martins é uma psicóloga, né? Vai voltar a atuar aí, que também falou deu a ideia desse tema, né? E ela está aí dando um coraçãozinho. Espero que a gente acrescentou aí na vida de vocês. Mas olha só que interessante, né? Eu tive um atendimento clínico que aconteceu o seguinte: eu perguntei para o paciente, então eu posso dizer. Então foi há anos atrás. A pessoa, ela trabalhava no Butantan, pesquisando uma anestesia 10 vezes mais forte do que já existia, que era a morfina. E aí ela veio apavorada com um sonho ao qual a mãe dela
a cobra engolia o braço da mãe dela. Olha só. E aí ela foi atrás Caraca. de revistinha de jornal. Ela foi atrás de revistinha de jornal e a traição é alguém próximo, enfim. Traduzindo. Aí eu peguei e falei, fomos atrás do simbólico e tudo mais. Aí eu falei assim, o que é cobra para você? Aí ela falou, não, cobra é algo bom e vai trazer cura de dor. Aí eu falei assim, e sua mãe tem algum problema com dor? Tem. O que ela tem? Bolsite. Olha só. Qual braço? Esse. Qual braço que a cobra mordeu? Esse. Aí eu falei assim, o que você estava pensando na semana que você foi fazer a pesquisa? Que se eu achasse esse remédio, a primeira beneficiada seria minha mãe. Olha o ID realizando o desejo. Você entende que é muito profundo, né? Maravilha. Entre outros, né? Então, assim, eu quero agradecer, Leandro, mais uma vez. Agradecer a todos que estão aqui. A gente vai precisar dar esse tchau meio maluco, né? Então, assim, Eu tchau. também quero agradecer o pessoal aí escreveu, nossa, a Ana Lu aí escreveu, Um a galera monte aí toda, de coisa, nossa, né? grande abraço, grande beijo a todos aí, gente. Né? Tem gente pedindo outro encontro, a gente deixa aí o meu Instagram, tá aí, o Instagram do Sim, Leandro. Fala vamos aí seu combinar mais Instagram. outro aí. Fala seu Instagram Então, aí. eu tenho 3 Instagrams, né? Escolhe um, né? Eu sou o maluco dos Instagrams. Eu tenho o Liga dos Filósofos, onde eu faço uma análise Liga dos filosófica de Filósofos. quadrinhos e super-heróis, mais voltado para a galera que curte mesmo, né? Tem o orientador filosófico, que é mais profissional, caso alguém tenha interesse em conhecer mais orientação filosófica ou buscar atendimento. Ofereço Sim. cursos também, né, de Uhum. filosofia particular. E tem o outro que é o meu pequeno filósofo, que são tirinhas que eu faço com um personagemzinho de filosofia Ótimo. que eu criei, mas o desenho é bem ruinzinho, viu, gente? Vai mesmo mais pelo Vai, conteúdo. essa live, né? Então, vamos. Essa live, ela vai ficar gravada. Então, quem não pegou no começo, pega lá na gravação. Por isso que a gente está dando esse tchau rápido. Muito obrigado, Tá. Leandro. Obrigado a todo mundo. Senão a gente não consegue gravar. Gente, boa noite. E aí, qualquer dúvida, manda mensagem no nosso Instagram. A gente vai respondendo aí na medida que a gente consegue, certo? Então, tchau, gente. Valeu. Valeu, Leandro. Boa noite. Tchau, tchau.